Olá, muito boa tarde. Para marcar o Dia Internacional da Mulher, celebrado neste domingo, o Movimento das Mulheres Corredoras promove em Porto Alegre o chamado Trote Coletivo. O evento, que acontece nas ruas de diferentes cidades brasileiras, é um ato público de resistência e denúncia diante da violência contra as mulheres nos espaços de corrida de todo o país. Um estudo realizado pelo Grupo de Corredoras em 2025 apontou que centenas de mulheres foram vítimas de assédio, perseguição, intimidação e até agressões físicas durante treinos e provas na região metropolitana. Entre elas, a própria criadora do movimento de corredoras, Aline Dávila, que está aqui conosco, e com elas as corredoras e ativistas Giana Guimarães e Juliana Vaz. O apelo à segurança nos espaços públicos é um alerta para o crescente índice de feminicídios e outras violências que persistem contra as mulheres. São alguns dos objetivos do Corre Coletivo deste domingo. Meninas, primeiro, parabéns. Uma honra, um prazer tê-las aqui. Aqui é um lugar democrático e igualitário. E parabéns pelo movimento sensacional. É triste de ouvir isso. Como é que está esse evento, a organização desse evento de domingo, agora, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher? Nós decidimos, então, fazer esse trote coletivo. É o nosso segundo trote coletivo, né? O primeiro foi lá quando surgiu o movimento. É um trote coletivo que tem uma posição, uma postura de protesto, mas, por sermos corredoras, a gente vai fazer corrida, uma corrida leve para qualquer pessoa que quiser apoiar e participar. E ele surge não só por conta dos problemas que nós vivenciamos enquanto corredoras, mas pela realidade que a gente está inserida, né? Que todos estamos inseridos. É um protesto frente a esse momento dos números alarmantes das violências, das diversas violências, das diversas formas de violência que nós, mulheres, estamos sofrendo e que, muitas vezes, nos tiram a vida, literalmente, ou que nos deixam vivas, mas, porém, com uma cicatriz absurda que a gente vai carregar para a vida inteira, né? Que são os casos mais graves, como estupro. Mas a gente pensou nesse trote no dia 8 de março por conta de um dia em que muitas mulheres vão para as ruas. Nós somos corredoras e nós falamos da violência dentro do esporte. Mas a gente entende que a gente tem que estar nesse dia com outras mulheres de outras áreas que também estarão fazendo protestos, atos nas cidades e no mundo. Então, a gente fez um chamado, primeiramente, para Porto Alegre, e nós colocamos lá na postagem no Instagram uma pergunta, se outras cidades gostariam de organizar o trote. E foi muito interessante, porque, espontaneamente, surgiram muitas mulheres querendo organizar em outras cidades. Por uma necessidade concreta, né? Não é porque a gente só quer estar na rua, é porque a gente está sendo violentada diariamente. E então a gente conseguiu fazer a organização em 7 cidades, contando com Porto Alegre, sendo 5 cidades no Rio Grande do Sul e 2 em São Paulo. No próximo, com certeza, será maior, porque, pelo que a gente está percebendo, né, a gente pensa as atividades sempre a longo prazo no movimento, porque a violência não tem prazo, né? Parece que ela não tem prazo para acabar. E a gente entende que, justamente por ser uma necessidade de uma mudança estrutural, de comportamento social, não está próximo o fim. Mas a gente precisa, frente a isso, então, a gente precisa estar organizadas, em movimento, exigindo, protestando, e muito no sentido de estar falando o tempo todo, porque, mesmo a gente falando, parece insuficiente. Então, temos que falar mais, temos que escrever mais, temos que ouvir mais, temos que, mais vezes, estar nas ruas falando sobre isso de forma organizada, porque a saída não é individual. Aqui em Porto Alegre, onde vai ser a concentração, de onde sairá, quem pode participar? Vai ser na Doca, que é um quiosque que tem ali na Orla, que é um lugar que sempre nos apoia, nos recebe para fazer as nossas reuniões, as nossas atividades, sempre nos recebe sem contrapartida, isso é importante dizer. Então, é um lugar de apoio mesmo ao movimento. Qual horário? Às 9 horas, aqui em Porto Alegre, a concentração. Todos, né, podem participar, homens, mulheres, independente da identidade de gênero, pode participar, desde que entenda que é necessário estar apoiando
a organização das mulheres frente à violência que nós vivemos. E como é que começou esse movimento? O movimento começou em julho de 2024, que nem tu falou, com uma importunação sexual que eu sofri na Redenção aqui em Porto Alegre. E ao ter coragem de denunciar, outros casos de outras mulheres surgiram na época também de importunação sexual. E o que nos chamou a atenção na época, justamente por a gente estar vindo de um momento ali de calamidade pública, né, foi o período que isso aconteceu. Foi num período de 48 horas, 3 casos de importunação sexual em espaços centrais da cidade, enquanto a gente praticava a corrida. Então, o movimento ele surge daí como um movimento de indignação, de resistência, e a gente buscou, na época, a partir de uma petição pública, com mais de 15 mil assinaturas, pedindo, né, uma resposta dos órgãos públicos da cidade sobre a nossa segurança pública nos espaços públicos, para a gente poder praticar uma atividade física, e nós corredoras, no caso, né, mas sabendo que muitas mulheres utilizam os espaços públicos para lazer, para transitar para trabalho, estudo, né, então é algo que começa com as corredoras, mas não termina em nós. Uma mulher não tem direito de correr, sossegar, espairecer, sair do trabalho cansada, quer dar uma corridinha, é importunada. Eu surgi no movimento como apoio ao que aconteceu, né? A minha parte da história é que eu corro com medo nas ruas. A gente percebe que não tem monitoramento de câmeras, não tem patrulhamento que cuida e até iluminação. Então, vendo o caso das gurias, eu vi que é algo que eu passo também, que é esse medo constante que a gente tem, e resolvi apoiar. Chamei a Aline, falei que apoiava o caso dela, e movimentamos nós e outras mulheres para trazer visibilidade a isso e movimentar que outras também se manifestassem e chamassem a atenção do poder Foi a partir público. daí que vocês se conheceram? Foi a partir daí. A Aline postou na internet, outras pessoas me compartilharam, porque eu já vinha comentando com isso, sobre o medo, e aí outras mulheres viram a postagem da Aline e nós se juntamos, nos reunimos e entendemos que era bom ter essa organização. Juliana, como é que é para ti isso? Já corre com medo, tem que ver trajetos iluminados, não pode correr sozinha? Sim, para nós é sempre toda uma organização prévia. Não é só simplesmente, agora deu tempo, vou ir agora, a hora que eu quero, com a roupa que eu quero. Não dá. A gente tem que se organizar antes, saber que horário que a gente vai. Ainda por cima, por sermos mulheres, com rotina tarefada, com filhos, com milhões de outras atividades que a gente tem, né, na sociedade, a gente tem que encaixar o nosso treino dentro de um horário que a gente julga ser mais seguro. E, às vezes, é horário quase que impossível. Então, é quase como se nos tirassem do esporte, né, de uma certa forma. Quase que a gente não pudesse ter o direito de fazer esse esporte porque a gente gosta, porque a gente quer ou porque é um hobby. Então, não é igual, né? Não é a mesma coisa que para homem, né? Simplesmente um homem pode acordar 5 horas da manhã, no inverno, que é escuro, fazer o treino dele e voltar para casa, ainda está amanhecendo. A gente jamais sai no escuro, principalmente sozinha, né? Normalmente, se for para fazer esses horários, tem que ser em grupo, tem que ser com outras pessoas. Ainda assim, a gente corre riscos de assédio até com os próprios grupos, né? Porque a sociedade está ainda, né, com a mentalidade dos homens ainda não, sabe, esse chamado, essa abertura de olhos ainda não aconteceu, então a gente ainda sofre dentro dos espaços com as pessoas que a gente conhece. Então, é uma falta de segurança estrutural, né? E nosso papel é cobrar que isso se mude, assim, né? Que isso, além de consciência, né, da população, dos homens principalmente, mas que os próprios órgãos públicos tomem partido e façam alguma coisa para nos assegurar que a gente consiga fazer um esporte. Ana, como é que começou a corrida na tua vida? A corrida ela começou na minha vida lá em 2024. Eu entendi que ia ser uma forma de melhorar até a saúde mental. E conforme eu fui correndo sozinha, eu me inseri em grupos coletivos. E fui seguindo, assim. Conheci a Aline através de um grupo coletivo aqui de Porto Alegre também. E conforme eu fui treinando e me inserindo cada vez mais, continuei, estou até hoje correndo, e eu ainda, inclusive, tive uma pausa na corrida justamente por assédio também, só que dentro de um grupo de corrida, por parte de um treinador.
E aí fez com que eu me distanciasse um pouco do esporte, que eu acabei me apaixonando. Mas depois, com o tempo, agora eu voltei. E ainda mais forte junto com o movimento, entendendo que faz parte do movimento também mudar esse cenário dentro dos grupos de corrida, além das ruas. Juliana, corre só por prazer ou vai competir? Um pouco dos dois, né? Mas eu corro mais por prazer, né? Também compito, assim, corro algumas provas de organização e tal. Mas corro mais por prazer, tenho uma filha, então quero me manter ativa durante bons anos da minha vida. Então a corrida é uma Como é que forma. começou a corrida para ti? Uma Eu forma de espairecer também? Eu comecei há muito tempo, É? muito tempo. Eu não morava aqui em Porto Alegre, morava em outra cidade, corria na beira da Onde? praia. Eu morava em Florianópolis. Florianópolis. Eu corria na beira da praia, depois eu tive a minha filha, corri durante a gravidez também. Eu tive uma pausa ali só depois do nascimento dela, mas sempre fazia corridinhas, assim. Curiosidade minha, até que mês de gravidez tu conseguiu correr? Olha, eu acho que eu corri até o 7º mês. Até o 7º mês? Até o 7º mês. Quando eu comecei a sentir desconforto, eu parei. Como era uma coisa que eu fazia, o médico falou, não para de fazer, né? Eu já fazia isso antes, né? Agora, não foi assim, nunca fiz, resolvi correr na gravidez, né? Até não aconselho. Mas como eu já estava habituada, Sim, eu fui orientada a permanecer, né, com o hábito. E depois, quando eu me mudei para Porto Alegre, eu participei também dos grupos, né, de corrida de rua, até para conhecer melhor o centro da cidade, né? Eu sou daqui, mas eu morava na Zona Sul. Então, quando eu saí daqui, eu não conhecia muito bem a cidade, né? E era uma forma de conhecer a cidade, de conhecer as pessoas. Né? Foi para fazer amigos mesmo também. E para ti, Aline, como é que começou a corrida na tua vida? Eu comecei... Praticam outros esportes também, cara? Fiquei curioso agora. Alguém faz luta, alguém faz trilha? É só corrida mesmo? Eu corro em trilha algumas, também faço natação. Natação também? Como é que começou para ti a corrida, Aline? Eu vim da luta, agora tu falou em luta. Ah, é? O que tu fazia? Eu vim do Muay Thai. Eu faço Muay Thai. Eu vi que tu estava falando sobre isso. Eu vim do Muay Thai, 5 anos de luta. Muay Thai vicia. E quando entrou o isolamento social, a pandemia, a gente não pôde mais treinar. E aí a minha treinadora, na época, quando a gente começou a poder voltar um pouquinho para a rua, assim, ela falou, olha, não temos previsão de voltar e eu acho que não é bom tu ficar parada. E ela falou, vai correr. E aí eu comecei a correr. E aí já comecei com um treinamento de corrida, assim, não corria sozinha. Já Sim. nesse período eu comecei a ter um treinamento, e aí faz 5 anos que eu corro. E eu corro para me manter com uma saúde mental melhor, né? Sim. Então, a corrida é quem me deixa de pé todos os dias, inclusive com disposição para estar organizando um movimento, estar com mulheres organizadas e fazendo, né, a vida acontecer. Vamos ao intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o TV Esportes e mostrando a camiseta das meninas. E como é que é a política sobre isso? Tem alguma coisa tramitando para coibir isso, prender os caras, sei eu? Então, como movimento, assim, a gente entende que o nosso papel como mulheres organizadas, pensando a violência que nós vivemos, a gente, ao longo do processo, começou também a receber denúncias no movimento, né? De casos dentro do esporte. Então, a gente começou a entender que a gente teria um papel, sim, junto às mulheres dentro do esporte. Então, o nosso papel hoje, como movimento, é informar, acolher as mulheres que chegam com denúncia, informar a partir de situações que nós mesmas vivenciamos e aprendemos como dar o procedimento, aonde ir, fazer boletim de ocorrência, como proceder com isso. Então, esse papel de informação, porque no início do movimento nós percebemos que muitas mulheres, inclusive nós, não sabíamos como proceder. Onde a gente vai? Como a gente descreve? É na delegacia da mulher? Não é? Então, a gente aprendeu muito com isso também. E outro papel que a gente entende que é fundamental é de pressionar, sim, as instituições públicas, não necessariamente da gente dizer o que elas devem fazer, porque que nem a Giana citou, né, há questões básicas que a instituição tem que garantir, as instituições públicas têm que garantir, iluminação na cidade,
câmeras de segurança, né? Na Redenção, quando aconteceu o meu caso, nós descobrimos que tinham 27 câmeras, eu acho, de segurança na Redenção, e sendo que umas 7 funcionavam, 10 funcionavam. Então, tem questões de segurança pública que são básicas, são direito, elas devem ser garantidas e não são. Tem algum projeto de lei visando isso? Sim. Então, quando a gente surge como movimento, também teve parlamentares que se colocaram à disposição do movimento para poder reivindicar algum projeto de lei, criar, construir, que a gente pudesse aprovar com relação à segurança especificamente das mulheres no esporte. Nós somos um movimento, nós conversamos e somos um movimento político, né? Um movimento político no sentido de ter posição política na sociedade. Nós não temos vínculo partidário, não somos contra partido, mas não temos um vínculo partidário, porém, a gente sempre avalia as nossas relações. E, nesse caso, quando vieram nos procurar, a gente entendeu que era importante, não só para nós, mas para o conjunto das mulheres, né? Então, foi criado um projeto de lei que essencialmente para patrulhamento, garantir patrulhamento nos espaços esportivos da cidade, e aí, em especial, era Orla, Redenção, Parcão, os lugares mais centrais aqui. Infelizmente, a gente não consegue abarcar tudo, né? Infelizmente. E campanhas públicas de combate à violência, né? Campanhas que possam falar sobre comportamento social, sobre a necessidade de mudança de comportamento social. Esse projeto está, desde 2024, escrito, e, infelizmente, até o momento, nós não conseguimos, junto com os parlamentares na Câmara Municipal, aprovar ele, porque não depende só da gente, né? Sim. Então, também a gente depende de que esses parlamentares se movimentem e atuem frente a isso junto com a gente. Então, a gente ainda esse ano quer voltar a questionar o porquê que a gente ainda não consegue aprovar isso. Vocês têm uma sede, alguma coisa assim? Acolhem A as gente mulheres, tem um ouvem? grupo no WhatsApp. Só no WhatsApp? Isso. E temos uma página no Instagram. E sempre que tem necessidade da gente se reunir para conversar, a gente faz reuniões, às vezes virtual, às vezes presencial. E ali a gente faz os nossos debates, traz as nossas pautas, faz os encaminhamentos que a gente, né, coisas para o futuro ali que a gente vai fazer, traz os relatos também de casos que chegam para nós, né, coisas que são às vezes muito delicadas. Tem um apoio emocional também. Isso. Giana, quantas mulheres estão neste movimento? No grupo, hoje em dia, acho que umas 50. Mas que nos procuram no Instagram muito mais. O Instagram já está com 3 mil seguidores de forma orgânica, assim, de homens e mulheres, no caso, mas organizadas no grupo que mantém a comunicação é umas 50, assim. Mas, por fora, tem mais que nos conhecem, nos procuram. É um envolvimento maior do que o número do grupo em si. Aline, com essa impunidade toda e esse aumento do feminicídio que teve agora nesse início de 2026, tudo isso, tu acha que acarreta disso aí também? Dos caras fazerem o que bem entenderem, abusarem e não serem punidos? E, que nem o caso dela, que foi um treinador, que é alguém próximo a ela, e passou liso. Tem relação, sim, né, gurias? Como eu falei antes, assim, a violência contra nós mulheres, a violência sexual e a violência de gênero contra nós, ela tem uma mesma base, né? Ela vem de uma cultura social, de um comportamento social, de um papel imposto a nós mulheres e aos homens também. Então, a gente também, enquanto mulher, a gente também busca se desprender desse silenciamento que nos foi imposto, né? Porque, historicamente, a gente tem que ficar em silêncio, não deve falar, tem que calar e aceitar. Então, esse papel que nos foi imposto, a gente busca romper, tanto mulheres individualmente, como mulheres grupalizadas, que nem a gente no movimento. E a cultura com relação aos homens, o papel em relação aos homens, né, é desse direito que os homens têm de nos violentar, de nos colocar num lugar de inferioridade, né, ao ponto de simplesmente poder nos matar, poder nos estuprar, poder nos tocar, poder falar o que quer para nós, na hora que quer e no ambiente que quer,
como a gente estava falando, existe assédio sexual dentro de espaços privados, da corrida, do esporte. Existe importunação sexual na rua. Tu sai na rua e um homem se sente no direito de te tocar. Então, a questão do assassinato das mulheres, né, conhecido como feminicídio, está relacionado desde a violência ela tem a mesma base, ela tem graus diferentes na sua conduta, até no sentido de penalidades, né? Mas ela tem uma mesma base, e essa base é uma base calcada numa sociedade que tem uma cultura do estupro, que tem um comportamento social machista, conservador, e que é sobre isso que nós precisamos falar, porque não adianta ter iluminação, não adianta ter patrulhamento, não adianta ter segurança pública se um comportamento social ainda persistir. Tem que ter mudança, mentalidade e punição, senão não adianta, né? E como a sociedade pode ajudar vocês, apoiar vocês nesse movimento? Indo no trote, vai ser uma forma da gente dar visibilidade a isso, não vai ser um trote com fins comerciais, que nem é o Dia da Mulher, que normalmente é flores. Não, a gente está lá para mostrar dados, vai ter cartazes, a gente vai trazer para a visibilidade esse problema estrutural. Então, ir no trote vai ajudar a compartilhar as nossas publicações na página. Tudo isso ajuda, né? Ju, e como é que é no teu dia a dia? Eu não sei se tu trabalha, faz faculdade, tu angaria o pessoal lá, vai falando para as mulheres, para homens também, né? Para todo mundo, Sim. desse movimento, Eu, o pessoal toma conhecimento. Eu trabalho, né, sou mãe, né, como falei, tenho uma rotina bem cheia, mas eu acho que o meu papel também individual, né, querendo ou não, é um papel coletivo também, é também assim atuar com os meus pequenos grupos, de maneira que eu consiga impor essa falta de respeito, né, que vem sendo de uma maneira exposta, né, e eu tento não deixar passar nada que venha ao meu conhecimento quando vem, né, situações de importunação, de assédio, de violência, como a Aline falou, de diversos graus de violência, porque às vezes é só um desrespeito que parece ser algo pequeno para o cara, mas na verdade para a mulher que passou por aquilo ali é algo muito profundo. Então, no momento que isso chega para mim, o meu papel, eu me sinto responsável de tomar algum partido, de tomar alguma atitude com relação àquilo, nem que seja conversando com a pessoa, né? Às vezes é um toque que eu preciso dar para o cara. Assim, isso que está fazendo não é legal, para. Ou às vezes é a questão de expor mesmo, né? Falar para outras pessoas né? Que às vezes a pessoa não está nem querendo ouvir o que tu vai falar para ela, não dá ouvidos e tal. Eu acho que esse é um ponto assim que os homens também deveriam tomar mais partido, né? Eu acho que enquanto os homens ainda tiverem o clássico broderagem, passar pano, essas coisas todas, ainda não, a gente, como a Aline falou ali, não adianta ter iluminação, não adianta ter, enfim, patrulhamento, se os próprios homens entre eles, nos grupos deles, não aprenderem também a se corrigir, né? Dar um toque, aquele toque que, pô, isso aí não é legal, ou até mesmo cortar relações, né? Então, é um tipo de comportamento que, dentro dos nossos pequenos grupos, todo mundo tem um papel, todo mundo tem uma responsabilidade. E acho que é uma dessas formas que a gente pode ter, sim, mudança. E só para complementar isso que a Ju falou, eu lembrei da situação em que, por exemplo, as próprias instituições, né, de segurança pública ou qualquer instituição, essa própria instituição que nós estamos aqui, privada, tem que ter esse diálogo dentro das instituições, tem que ter qualificação junto aos profissionais sobre isso, sobre essa relação de gênero. Ela é necessária, ela é importante existir. Então, acho que isso é uma coisa importante, né? Porque, às vezes, nós, mulheres, passamos por uma situação, a gente não quer nem ir na instituição fazer boletim de ocorrência, ou não quer nem ir buscar uma ajuda, porque tu já sabe que tu pode ser, de novo, violentada, de alguma forma, né? De novo exposta, questionada, olhada. Então, acho que esse é um ponto importante também dessa mudança de comportamento social. Ela perpassa também dentro dos espaços profissionais, né? Seja qualquer espaço da sociedade. Tem algumas histórias de mulheres que desistem do esporte por causa do assédio? Cada caso é um caso, né? Cada mulher que recebe, que é violentada, ela recebe isso de uma forma, não bate do mesmo jeito.
né? Mas, com certeza, sempre é igual à violência, no sentido de nós somos violentadas e ponto. Tem mulheres que não, que precisam passar por um tempo sem ir para as ruas, não conseguem voltar a correr, principalmente a depender do nível, né, da violência que tu sofreu, que nem eu falei. A gente já teve casos de agressão, né, dentro da corrida. Então, tu fica insegura, mais insegura do que o comum. Então, algumas podem, sim, não querer voltar de imediato, mas outras, às vezes, conseguem, né? A gente, às vezes, é isso, tu é violentada e no outro dia tu vai e volta a treinar. Tu fica com receio, tu fica com medo, mas algumas continuam. Então, isso depende. Mas medo nós temos sempre. Sempre quando a gente sai para a rua. E, às vezes, até mesmo, em alguns casos, nós temos medo dentro de casa. E complementando também, o que acontece muitas vezes é que a gente, né, essa cultura está tão enraizada na gente que às vezes a gente tem dificuldade de detectar o que a gente está passando, de detectar que aquilo que a gente viveu é uma violência. Isso é muito sério. A gente tem números muito alarmantes, mas a gente tem muita subnotificação, a gente tem muitos casos de que nem a própria mulher conseguiria dar nome para aquilo que ela viveu. Tem mulheres que chegam a nós depois de meses tendo passado por uma situação, porque daí sim que elas se deram conta, às vezes com um tratamento psicológico, né, um terapeuta, que daí sim entendeu que passou por uma violência e daí foi atrás de resolver de procurar alguma ajuda. Toda essa subnotificação ela também tá escondida atrás de um próprio entendimento do que aquilo que a pessoa viveu, se aquilo realmente foi uma violência também. Meninas, muito obrigado pela entrevista. Eu falei aqui com Aline Dávila, Giana Guimarães e Juliana Vaz, do Movimento das Mulheres Corredoras, que é agora, amanhã, este domingo, dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Parabéns a vocês, parabéns pelo movimento, parabéns pela atitude. E a todos vocês, muitíssimo obrigado pela companhia, uma ótima tarde a todos e voltamos segunda-feira ao vivo, ao 12h15. Boa tarde!